Quem são os anjos citados na Bíblia? Eles realmente existem ou é uma invenção, um mito? Há pessoas que não acreditam na existência de anjos nem do diabo. Você acredita? E o anjo da guarda, aquele que nos protege dos perigos e do mal, isso está na Bíblia? A Bíblia fala, sim, da existência de anjos bons e anjos maus, e também descreve que estes anjos podem ajudar ou atrapalhar a vida das pessoas. Este, portanto, é o assunto de hoje, os anjos, e temos a certeza que você vai gostar. Este é o programa CPT Cristo para Todos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Eles podem ser vistos ou não, mas estão sempre junto de nós, mesmo que nós não os reconheçamos. A palavra anjo significa mensageiro, mas eles também estão aí para nos proteger e guiar. Imagine a cena a seguir. É noite. Você está sozinho em um ponto de ônibus e sente que está prestes a ser assaltado. De repente, o ladrão se aproxima, mas desiste ao perceber que mais alguém está ao seu lado. Muitas pessoas relatam experiências como esta, em que anjos lhes salvaram a vida ou estiveram presentes em momentos muito difíceis. Mas será que isto é realmente possível? O termo anjo não diz exatamente o que ele é, mas qual o trabalho dele. Então, anjos são mensageiros de Deus para a humanidade. E essa mensagem pode ser uma mensagem do tipo aquela que a gente conhece bem, um anjo vem até Maria, né, e anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador, ou a mensagem pode vir até na forma de uma ação de Deus, em que Deus, de fato, através de um anjo, ele, por exemplo, defende o seu povo contra um povo inimigo. A função principal é ser mensageiros de Deus, mas eles também estão todo momento presentes junto conosco, porque uma das suas tarefas é estar cuidando do povo de Deus. Os anjos são enviados para proteger os filhos de Deus em situações de perigo, para tirá-los de situações de risco. É muito difícil nós hoje querermos identificar um determinado momento em que um anjo esteve na nossa vida, mas há inúmeras histórias de pessoas que foram tiradas de um perigo e não sabem explicar como. Bom, é um anjo que Deus enviou? Nós acreditamos que sim, que Deus continua enviando anjos para proteger os seus filhos, mesmo que eles nem o reconheçam. Talvez os anjos tenham nos ajudado em algum momento da nossa vida e nós não os identificamos. Mas entre os anjos, a criação angelical, Deus ele criou ordens diferentes de anjos. Nós temos diversas ordens. A Bíblia nos fala de arcanjos, de anjos, de querubins, serafins. Então tudo isso são ordens. A Bíblia nos deixa muito claro, né, o que cada uma delas significa, mas assim a gente sabe que cada uma tem uma atribuição especial. Querubins estão na Escritura em primeiro lugar, por quê? Porque os querubins aparecem no tabernáculo, aparecem no templo. Os querubins estão representados sobre a arca, por exemplo. Colocados sobre a arca são querubins de ouro, em que as suas asas, e aí você tem querubins alados lá, que praticamente se encontram sobre a arca, e onde Deus desce e se manifesta a Moisés. Dali Deus fala a Moisés. Então os querubins estão ali, são seres alados. Os serafins são outros anjos, não é? E que se manifestam em visões. Então, se nós pudermos estabelecer aqui uma diferença, anjos e arcanjos aparecem para os seres humanos. Querubins e serafins estão na Escritura relacionadas mais à visão, mais ao trono de Deus. O livro de Gênesis nos ensina que a criação do mundo ocorreu em 6 dias, mas não se fala nada a respeito da criação dos anjos. A questão é, quando eles surgiram? Que poderes eles têm? A Bíblia fala de que os anjos são criaturas de Deus. Deus, evidentemente, é eterno, Ele é o único eterno, os anjos são criaturas.
Se nós olharmos para o livro de Jó, no capítulo 38, quando Deus criou o mundo, os anjos estavam lá para celebrar a criação do mundo. Ele diz, por exemplo, onde tu estavas, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí ele vai dizer em Jó 38, 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isso aqui nos dá a entender que eram os anjos cantando, né, enquanto Deus criava o mundo. Então, possivelmente eles teriam sido criados logo no princípio, logo no começo, talvez no primeiro dia, e estavam lá glorificando a Deus enquanto Ele criava tudo. Alguma coisa aconteceu que nós não sabemos, mas Deus reservou esse propósito da criação dos anjos para si mesmos. Nós sabemos que os anjos estão criados quando Deus cria o mundo. A gente não sabe precisar porque a Bíblia não nos deixa claro a quantidade de anjos que existem. Nós sabemos que sim, existem mais anjos do que seres humanos, né? Mas a gente não sabe precisar, contudo é um número exato. É um número que talvez seja incontável para nós. Né? Da nossa forma racional de pensar, a gente não consegue chegar, né, nessa numeração da criação dos anjos, mas é um número exato. Os anjos são extremamente poderosos, tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Eles têm um poder muito superior ao que a capacidade humana tem de mentalizar, né, de racionalizar isso. Mas esse poder também é limitado. Eles estão sujeitos ao poder maior que é o poder de Deus. Então, tudo que eles fazem em favor de Deus, ou então tudo que eles fazem contrários à vontade de Deus, os anjos maus, tudo isso está dentro do limite que Deus permite que aconteça. Por vezes as pessoas têm uma ideia um tanto maniqueísta, como se houvesse um poder bom e um poder mau lutando o tempo todo. É sempre muito importante lembrar que há um só Deus. E o diabo é um anjo mau, poderoso, mas é criatura. E também o diabo e os anjos maus estão debaixo do poder de Deus e não podem fazer nada além daquilo que o próprio Deus lhes permite. Não é que o diabo é o Deus do mal e Deus é o Deus do bem. Deus é Deus e o diabo é uma criatura. O diabo foi criado um anjo bom e ele, pela sua própria vontade, ele acabou sendo orgulhoso demais. Ele viu a resplandecência da glória divina com a qual ele tinha criado e ele deixou-se então se levar por aquilo e achou que ele poderia se sentar no trono de Deus. Isso fez com que ele caísse em pecado, a gente pode dizer assim, e ele foi então o primeiro a se apostatar, se afastar de Deus, e ele levou junto com ele uma grande quantidade de outros anjos. Que em algum momento, alguns anjos se rebelaram. Como ele diz ali, não guardaram o estado original, não permaneceram santos. Né? Um deles é chamado Satanás. É o diabo, é Lúcifer, como também é chamado às vezes, né? Mas Satanás, o diabo. Né? Quando isso aconteceu? Bem, após a criação, evidentemente. E antes da queda do ser humano. Porque nós vemos já lá no Jardim do Éden, Satanás se aproximando de Adão e Eva e os tentando para que eles duvidem da palavra de Deus. Né? Isaías 14 fala sobre a queda de Satanás. E uma vez caídos, eles não podem mais ser restaurados. Estão confirmados e eles estão destinados ao inferno e à destruição final. A Escritura fala isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já os anjos bons, aqueles que não se rebelaram, evidentemente também, esses também não podem cair. Esses estão confirmados, esses fazem parte da corte divina para honrar, louvar e cantar a Deus, como fala a Escritura, e servir a nós, os filhos de Deus. Os anjos maus, eles podem ser perdoados, ir para o céu? Isso é uma dúvida que as pessoas têm muitas vezes. E na verdade não. Eles se afastaram da presença de Deus por vontade própria. O homem já caiu na tentação do diabo, então hoje nós, por causa da tentação do diabo, Deus proporcionou uma salvação para nós. Já os anjos maus, o castigo deles foi de que eles não podem mais se arrepender do seu erro. E o maior castigo que os anjos maus, os demônios, têm nos dias de hoje é que justamente eles sabem que eles nunca mais vão poder desfrutar da presença gloriosa de Deus. A humanidade tem várias visões sobre os anjos. Bons ou maus, é comum pensarmos em anjos com auréolas, grandes asas e voando ao nosso redor. Muito se fala sobre as suas origens, categorias e tarefas.
Na Bíblia encontramos dois nomes para anjos, Gabriel e Miguel. Qual é a forma deles? Então, anjos são criaturas de Deus que são incorpóreos, não tem uma massa física, né, mas são reais, são seres reais, né, que têm inteligência, têm vontade, né, e que servem a Deus. E servem a Deus de que forma? Bom, uma das formas é auxiliando aqueles a quem Deus ama, auxiliando aqueles que reconhecem a Deus como seu Senhor e Salvador. A gente sempre tem aquela ideia de que os anjos são pessoas com asas. A gente não tem como afirmar biblicamente a forma dos anjos. Quando eles apareceram na Bíblia, em diversos momentos, eles apareceram como imagens de homens. A Escritura nunca fala que nós somos transformados em anjos quando morremos. Ela não diz isso. Nós somos nós. Também somos criaturas de Deus, diferente dos anjos. Nós somos criados de uma forma diferente. Anjos não têm corpos, nós temos. Então somos diferentes dos anjos. Quando nós falecemos, quando morremos, a Escritura diz que nós somos levados pelos anjos. Jesus diz isso lá no episódio de Rico e de Lázaro. Né? Então, quando o cristão morre, ele não se transforma em estrela, não se transforma em anjo, ele é a sua própria pessoa, não é? Em carne, em alma, a pessoa. Ele é levado inteiramente para Deus, não é? E para morar junto com Jesus, estar com Jesus. Este é o sentido. Mas eu não viro estrela. Isso não é confortador. Confortador é estar com Jesus. A Bíblia traz diversas histórias em que anjos se manifestam a pessoas. Um anjo apareceu a Maria para dizer que ela ficaria grávida de Jesus Cristo. Em outra oportunidade, anjos se manifestaram a pastores nas campinas de Belém para dizer que Jesus havia nascido. Um anjo esteve com Daniel na cova dos leões para protegê-lo. Através deles, Deus protege a vida das pessoas para que possam continuar realizando a sua obra neste mundo. Muitas vezes os anjos aparecem em forma humana e não causam espanto. Eles se apresentam diante dos homens por mandado de Deus. Claro, eles podem ter formas humanas, e você tem isso na Bíblia várias vezes. Por exemplo, em Gênesis 21, Gênesis 22, a passagem mais conhecida é quando Deus vem a Abraão, se apresenta a Abraão, quando Abraão olha para esses homens que estão diante dele, são 3 homens, diz o texto lá. Eles são figuras humanas, iguais a qualquer ser humano, nada os distingue de um ser humano, mas sabemos pelo texto que um é o próprio Deus. E as outras 2 figuras são anjos, são mensageiros de Deus. E daqui a pouco diz, o Abraão continuou na presença do Senhor e os 2 homens foram até Sodoma. E mais adiante vai dizer, esses 2 homens eram anjos. E eles vão até a casa do Ló e dizem, olha Ló, você tem que ir embora, você e suas filhas aí, sai daqui porque Deus vai destruir a cidade. E até é muito interessante porque mostra que o Ló fica titubeando, ele não sabe bem o que fazer, e aí o texto bíblico diz assim, que os anjos o tomaram pela mão, o pegaram, a ele e as filhas, e os levaram para fora por causa da misericórdia de Deus para com o Ló. Para Abraão e Sara, para anunciar o nascimento de Isaac, eles vieram como homens. Em outros momentos, para Zacarias, no anúncio de João Batista, eles vieram como homem. Gabriel apareceu na imagem humana para Maria, apareceram para os pastores nos campos, apareceram depois no dia da ascensão de Cristo Jesus, quando Jesus subiu ao céu, que eles desceram de lá para dizer, por que estão olhando para o céu? Jesus vai voltar no dia do juízo final. Sempre imagens humanas. Por que isso? Porque para nós, eu acho que Deus sabia que nós interpretaríamos melhor a sua mensagem se nós não víssemos algo diferente. O nome que se dá para isso é antropomorfismo, né? Transformado em formas de homem. Então a gente não sabe dizer exatamente como são os anjos, mas sempre que eles estiveram em um momento trazendo a mensagem de Deus, eles estiveram talvez com uma presença um pouco mais humana. Os anjos entram, inclusive, na história de Jesus. Se você olha episódios de Jesus, quando Jesus é tentado a ser desviado da sua missão, que é a cruz, essa é a missão de Jesus, é a cruz. Então, o diabo, que é um anjo mau, é um anjo que caiu, tenta desviar Jesus da cruz. Os anjos de Deus vêm para dar, digamos assim, dar força para Jesus, ou seja,
para levá-lo a que ele atinja a sua obra, que chegue a consumar a obra da cruz. No próprio jardim do Getsêmani, quando Jesus está para ser crucificado, está diante da inevitável situação de morte, então anjo vem para o confortar. Então esse conforto que dá para Jesus também tem esse aspecto de fortalecê-lo, estimulá-lo para que ele chegue a consumar a sua obra no Calvário. Nós não temos uma promessa explícita de Deus de que um anjo vai agir deste ou daquele jeito, né, e que nós vamos poder identificá-lo. Mas, pelo exemplo bíblico, nós vemos que Deus se utiliza dos anjos a favor das pessoas. Né? A questão sobre o anjo da guarda, me parece que às vezes também é um pouco um mito que nós criamos. A Escritura fala assim, por exemplo, Jesus fala sobre isso em Mateus 18, quando ele fala sobre os pequeninos e que tem anjos, e os seus anjos desses pequeninos estão sempre na presença de Deus. Quer dizer, então, Jesus fala sobre isso. De uma certa forma, temos anjos que são enviados por Deus para especificamente. Por outro lado, os anjos não são objeto da nossa busca, da nossa oração, por exemplo. Eles não são objeto, porque eles não são como Deus. Eles são ministros de Deus. Deus é o alvo da nossa oração. O Pai Celestial é o alvo da nossa oração. Então a gente até tem pessoas que oram para anjos, assim como oração para santos. Isso não é correto. A nossa oração tem que ser voltada a Deus. Os anjos, como eu falei, como mensageiros de Deus, talvez eles vão ser utilizados por Deus para então serem a resposta da nossa oração. A gente espera alguma coisa e os anjos de Deus vêm providenciar aquilo que foi a nossa oração em nome de Deus. Mas a nossa oração tem que ser voltada a Deus em nome de Cristo Jesus. Não dá para esquecer que uma das grandes tarefas dos anjos, que eles fazem com muita alegria e muito naturalmente, é glorificar a Deus. Os salmos principalmente nos dizem que os anjos estão continuamente diante de Deus o glorificando, cantando louvores a Ele. De uma certa maneira, nesse sentido, o anjo ele é um modelo para o cristão, para o Filho de Deus, e é o ideal da vida cristã. O ideal da vida cristã é reconhecer continuamente como Deus é bom, como Deus é amoroso, como Deus é perdoador, no nosso caso, né? Como Deus é o nosso Pai querido. Nesse sentido, os anjos têm esse trabalho importante. Eu gosto de uma passagem de Hebreus 13, lá diz, Hebreus 13 diz assim que quando nós exercemos a nossa hospitalidade, nós poderemos estar acolhendo anjos. Quer dizer, os anjos estão por aí. Eles não estão apenas para servir, mas também para nos estimular a realizar as obras de Deus no mundo. E uma delas é servir ao próximo. A prática da hospitalidade é parte da vida cristã. O anjo mais conhecido pela Bíblia é Gabriel, aquele que anunciou o Natal ao dizer que a paz esteja com você, Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. A Bíblia está repleta de histórias de anjos, todas elas mostrando o quanto Deus se preocupa conosco, já que são criaturas divinas para nos ajudar. Se Deus abrisse nossos olhos para perceber a presença dessas criaturas espirituais, certamente enxergaríamos ao nosso redor muitos deles. E mesmo quando não devemos invocar estes anjos por ajuda nem adorá-los, pois isso só se deve a Deus, podemos ter a certeza de que eles têm a missão sublime de nos assistir nesta vida terrena repleta de perigos. É mais um motivo para louvarmos a Deus e seguirmos o exemplo destes anjos celestiais, ou seja, ajudar o próximo e sermos mensageiros do amor de Deus. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também por nosso e-mail, programa cpt@ialb.org.br. Até mais e Deus os abençoe.